quando você fala de sentido da vida em termos de propósito, é um primeiro ponto que a gente tem que pensar, que isso é um pouco enganador. Porque geralmente você não tem um propósito para a vida. Geralmente são vários propósitos. Por exemplo, você pode ter como propósito da sua vida ter o maior podcast de divulgação científica do Brasil, né? Mas não é só isso que você quer pra sua vida, imagina, né? Você quer ter um bom relacionamento. Você pode ter outros hobbies, como tocar guitarra, pelo que eu descobri aqui, né? Exato. Então, você não tem um propósito pra vida. A pessoa pode ter um propósito no trabalho, um com a família, um com os amigos, um com a própria relação dela com os hobbies e tudo mais, né? Isso é um dos vícios do pensamento medieval cristão, que a gente falou lá atrás. Que é uma das coisas que a gente tem que modificar. Tá? E depois a gente pode falar da vida, do pós-vida, tá? Que isso vai ser importante. Discutir sobre a alternativa do sentido da vida teísta é muito interessante, porque ela é também o que está no imaginário das pessoas. Esse negócio do propósito é legal mesmo você ter trazido isso, cara. Porque é um negócio que... Tipo, não sei se nas suas caixinhas de pergunta a galera manda isso, mas tipo assim... Você já encontrou o seu propósito, Lutz? Isso tem muito, sabe? Ô, Lutz, qual é o seu propósito? Cara, como assim? Eu não sei lá, velho. Eu acho que não tem um só, né? Exatamente, né? No mínimo aí, você tem por diversas áreas da sua vida. E é o saudável. Geralmente, quem tem um propósito pra vida, esse cara tem uma vida, às vezes, sem sentido. Geralmente é sem sentido. Porque, pra ele fazer isso... Ele depende de outras coisas darem certo na vida, né? Mesmo se você querer que seu podcast seja o maior do Brasil, se você tiver uma vida social merda, você não vai estar bem pra fazer o podcast. Verdade. Se você estiver se alimentando mal, você não vai conseguir acompanhar entrevistas e tal. Então, você tem várias outras coisas que são importantes. Então, não é só um propósito. Outra coisa pertinente nesse debate. Quando você fala sobre sentido, nós pensamos sempre em termos de atribuição. O que significa isso? Nós, Lutz, atribuímos para formiga, por exemplo, determinadas atividades que estão vinculadas à biologia dela. Então, a formiga, ela nasce já com certas características específicas, por exemplo, de formiga operária, e ela vai trabalhar como operária. Você tem formigas que elas nascem, por exemplo, com características de ser a formiga rainha, e ela vai ter certos tipos de características voltadas para isso. E mesma coisa acontece com outros animais. Você não vai ter uma rebeldia das formigas, da formiga operária virar rainha. Então você tem já uma coisa meio pré-definida, atribuída àquilo. E com o nosso caso é diferente. Então, não adianta simplesmente se preocupar com uma certa atribuição que é dada externamente. Óbvio, isso depende muito das suas características genéticas e biológicas também. Além de interesses pessoais. Então, se o sentido da minha vida é ser um jogador de basquete, eu me fudi. Eu tenho 1,81 de altura, me torna uma pessoa alta, mas não tão alta, você pode ser jogador de basquete. Minhas características genéticas impedem que eu tenha certos tipos de atividades como sendo sentido da minha vida. Mas há um leque de opções que eu posso ter e que não é meramente dito pelas minhas meras capacidades genéticas, ok? Isso é muito legal. E pode ter coisas que eu sou, tipo, não tão bom assim, mas sou bom razoavelmente para conseguir fazer algo. Perfeito. Entende? Então pode ser que talvez filosofia não seja a melhor coisa que eu seria, mas eu sou bom o suficiente para levar uma vida nisso. E pode ter coisas que eu sou muito bom para fazer, mas me tornem feliz. Verdade. Então, se poderia ser, Lutz, por exemplo, uma atividade muito fácil para você, tocar piano. Você talvez nem saiba disso, tipo, mas você seria o novo Mozart. Mozart não tocava piano, na verdade, né? Tocava. Só que para você pode ser um saco, assim, tipo, não quero. E também não pode servir como sentido. Cara, tem um cara nos esportes que eu não posso falar quem é. Mas é um cara que, tipo assim, ele é um dos melhores do mundo e ele faz porque ele é bom naquilo e tem capacidade de fazer aquilo, mas ele não gosta. E, tipo, ele é um dos melhores do mundo. É muito doido isso, cara. E tem muitos disso, né? Mas a gente tem muito disso. O cara descobre que ele é, sei lá, o cara é bom no basquete lá. O cara nasce alto, além disso tem uma habilidade... E ele talvez nem gosta tanto daquilo, mas aquilo trouxe pra ele tantas... Consegue trazer pra ele tantas outras coisas que ele gosta, né? Alguns bastidores falam que no futebol, né? Você tem grandes jogadores que não gostam tanto assim de futebol, mas
são muito bons e continuam seguindo carreira nisso. Às vezes a pessoa descobre depois, né? Que na verdade ela ama muito mais outras coisas do que aquilo. Sim, talvez. sim. Mas só para não ficar bagunçado, então, em resumo, o que a gente chega nas constatações iniciais da Susan Wolf? Primeiro, você não vai ter um propósito, você vai ter vários. Outras coisas, não é simplesmente atribuído a você, né? Você pode escolher, apesar de você ter certas limitações, que devem ser levadas em consideração, genéticas e tudo mais. Isso já traz uma base pra gente começar a pensar qual que seria a resposta do sentido da vida. Posso dizer o sentido da vida aqui pro pessoal? Pode. Eu tô precisando dessa resposta. Vamos lá. Vamos resolver aqui agora a vida, exatamente. A vida tem sentido. Antes de você responder, será que... Vamos aos comerciais. Não seria cuzão assim, mas eu vou pedir uma pausa. Só que antes de você responder, essa resposta que você vai dar, ela é o suficiente pra trazer paz pras pessoas? Ela é o suficiente pra trazer esclarecimento filosófico. Tá. Eu imagino que ela possa ter um efeito terapêutico de paz, só que isso é uma afirmação empírica que deve ser analisada por meio de evidências científicas. Beleza. Que seria muito interessante fazer um estudo nessa direção. Mas, no mínimo, a pessoa vai sair mais esclarecida. Isso, eu imagino que sim. Beleza. Então, pode seguir. A vida tem sentido se e somente se haver entrega ativa a projetos de valor. A vida tem sentido se e somente se haver entrega ativas a projetos de valor. O que significa isso? Cada termo nessa definição, a Susan Wolf, no ensaio dela, ela explica com muito cuidado, porque elas são termos com carga filosófica pertinente. Mas vamos por parte aqui. O que significa você dizer, em primeiro lugar, entrega ativa? Você, para ter um sentido na vida, deve ter coisas que você se entrega a elas. Que você tem, em primeiro lugar, uma finalidade última a ser alcançada. E você busca alcançar essa finalidade. E que ela seja alcançável também. Para as pessoas entenderem, é importante a gente fazer diferenciação. Finalidade instrumental, finalidade última. A gente comentou isso sem usar os termos técnicos, mas as pessoas conseguem entender isso de forma mais clara por meio do exemplo que você deu na academia, né? Então, eu posso ter como finalidade última ficar forte. E a minha finalidade... E eu posso ter como meio instrumental, né? Caminhos instrumentais, exercitar na academia. Mas veja que eu posso exercitar na academia porque aquilo vai me trazer um benefício maior depois, mas também eu posso exercitar na academia porque aquilo é também intrinsecamente prazeroso. Tem pessoas que gostam de fazer musculação. Mas, de toda maneira, é importante, Lutz, entender que para cada coisa na vida feita, deve ter uma finalidade última mais valorosa que seja intrinsecamente importante para ti. Para as pessoas entenderem como é que isso pode se enquadrar, imagine simplesmente um cara que seja um grande executivo, que vive a vida simplesmente para bater metas, e aí quando ele bate as metas, o que ele faz é querer bater mais metas, e depois que ele bate as metas, ele querer bater mais metas, e quando você pergunta qual que é a finalidade final disso tudo, não há. Isso seria um exemplo de atividades com vários meios instrumentais, mas que não chegam à finalidade última intrinsecamente importante. Então, tem de haver entrega ativa, e essa entrega ativa tem de ter esse esquema. Você pode ter coisas instrumentais para sua vida, mas elas têm de estar apoiadas racionalmente numa coisa última mais importante. Legal, cara. Isso é legal, Lutz, para você construir essas metas de vida, tá? Eu tenho isso, pessoal. É uma coisa que eu recomendo pra galera. E assim, né, a gente tem muita evidência empírica mostrando que você organizar a sua vida por meio de objetivos é algo que contribui para uma vida boa. Tá? Mas qual que é uma organização que eu acho muito interessante? É você, em primeiro lugar, ter quais são as suas coisas mais importantes da sua vida nesse momento, tá? Então, você pensa assim, cara, vou imaginar o Vitor ideal. Qual que é o Vitor ideal? O Vitor ideal, cara, ele é uma pessoa que é uma grande autoridade em filosofia no Brasil, né? E no mundo. Tá? Então, eu sou o cara que o Lutz vai lembrar quando ele quer falar de filosofia sobre algum tema. Né? O Vitor ideal é o cara que entende muito de ciência e muito de filosofia.
Então, ele mergulhou bastante e sabe o que são as melhores teorias dentro dos domínios que ele trabalha. O Vitor Ideal é um cara que tem um corpo atlético. Gosto muito de correr. Gosto muito de poder bater RPs e tudo mais. Então, é um cara que, né, tá ali quase com um atleta amador de corrida. Então, eu vou pensando, tipo assim, as várias coisas que eu imagino que seria a vida perfeita pra mim, sabe? Tipo, o Vitor Ideal. Depois, eu vou olhando também se isso, do ponto de vista racional, se faz sentido também pensar essas coisas. Por exemplo, o Vitor Ideal é o presidente dos Estados Unidos. Tô fudido. Não vai ter o Vitor Ideal. Não vou acostar sobre o presidente dos Estados Unidos, cara. Então, elas têm que ser niveladas, elas têm de ser ambiciosas ao ponto de você realmente, de fato, olhar aquilo que você quer pra você, mas não podem ser simplesmente ilusórias. Coisas que, assim, seriam impossíveis também pra você ter isso. O Vitor Ideal não pode voar com asas de passarinho. Não vou ter asas de passarinho, né? Tem de aceitar isso. A partir disso, você estrutura seu ano. As metas do ano aí que a galera geralmente faz. E aí, elas têm de estar apoiadas em variáveis pertinentes para você do ideal. Então, para mim, nas metas do ano, eu tenho ali de completar mais de 1.000 quilômetros de corrida. Mas por quê? Porque o Vitor Ideal, para mim, é o Vitor Atlético. Gosta muito disso. Eu tenho que passar até o final do ano tendo escrito pelo menos 10 artigos. Mas por quê? Porque o Vitor Ideal é o Vitor intelectual que as pessoas têm como referência. Legal. Eu tenho de estar mais presente na divulgação científica. Por quê? Porque o Vitor Ideal é esse cara referência na ciência. Enfim. Então, você constrói logicamente as suas metas momentâneas baseados no que você gostaria de ser ideal, sendo que, obviamente, tudo isso é revisado, porque você tem momentos de vida. Né? Você tem fases. E a idade conta muito isso. Então, adolescentes teriam uma reformulação disso muito mais constante do que um cara de 30, 40 anos. Você vai ganhando mais maturidade nisso, mas é sempre importante ter certa volatilidade conforme as coisas que você descobre. Ok? E você vai descobrindo que às vezes o seu ideal ali já parte de alguma ilusão. Tipo assim, o Lutz ideal, eu lembro disso quando, tipo, uns 5 anos atrás, o Lutz ideal sei lá, tem tanto dinheiro na conta, sei lá, esse tipo de coisa. Você vai ver que você tem aquele dinheiro e nada muda, sei lá. Essa parte de sentido mesmo, né? Você pode descobrir que determinadas coisas que eram muito fodas pra você não são realmente tão boas assim. Exato. Você pode estar sob viés. Então pode ser, Lutz, que agora eu tô gostando muito de corrida, inclusive é uma coisa recente. Mas pode ser que outras coisas estejam influenciando, por exemplo. Tem amigos muito legais que são corredores, né? O próprio Wesley, gosto muito dele. Talvez eu goste de corrida porque eu gosto do Wesley. E não que eu gosto tanto de corrida assim. Pode ser que eu descubra isso. E aí, no final das contas, eu vejo que, olha, na verdade, minha vontade era tocar piano. Né? Então, isso é legal, cara, porque... É legal você falar isso porque eu sinto que, às vezes, eu caio muito nessa armadilha, cara, de a gente definir uma coisa ideal e aquilo se tornar uma coisa rígida, que mais começa a atrapalhar do que ajudar a gente. Porque você fala, mas eu defini aquilo no passado, eu não posso mudar, sabe? Tem muito disso, sabe? Eu já caí nessa armadilha várias vezes. Possibilidade de revisão, é uma coisa que nós sempre temos que estar abertos. Sempre, sempre, sempre. E aí, Lutz, depende também de uma introspecção muito importante de você se questionar sobre o porquê que você gosta de determinada coisa. Isso é muito importante, cara. Muito importante. Nossa, isso é muito legal. Você vira e fala, cara, eu tô muito bitolado em futebol. Mas por quê? Vamos fazer um histórico disso aqui, entender. Será que, de fato, aquilo é o que tá me dando prazer? Ou será que é porque eu conheci fulano de tal e isso tá me fazendo adotar isso porque eu quero estar parecido com o meu grupo? Entende? Então, fazer esse autoexame, ele é muito importante para você entender aquilo que é o seu interesse manifesto, ou o seu interesse esclarecido, não apenas o interesse manifesto. Porque não é o futebol que te interessa, mas é poder estar no papo, na roda de amigos ali e conseguir conversar sobre aquilo, sei lá. Sim, sim. Pode ser que você conheceu uma garota muito legal que você quer impressionar também. E você descobre que ela gosta de futebol e aí você acaba gostando. Porque mas seu interesse não é o futebol exatamente, é porque você gosta muito daquela pessoa. Verdade. Pode ser. Você pode estar muito influenciado em relação àquilo que é massivamente colocado na nossa cara. As pessoas não percebem isso, Lutz, mas a cultura... Porra! É muito forte nesse sentido, velho. Assim, grande parte do nosso interesse vem do fato de que aquilo é o que mais aparece pra gente.
né? Eu vou me interessar por usar determinada roupa. O objetivo do marketing é esse. Eu vou gostar de usar determinada roupa porque eu vi pessoas muito legais usando aquilo e também porque aquilo é o que é mais divulgado, mas eu não descubro outras coisas que estão para além dessa minha esfera. Então, ter uma abertura à experiência, para você descobrir coisas novas, para não estar apenas na sua bolha em relação àquilo que é massivamente divulgado por você por meio do marketing, é muito importante. Muito importante. Uma das recomendações mais interessantes que você pode fazer para um jovem, cara, de 17 anos, é participar daquelas feiras de profissão. Por quê? Por que a feira de profissão é tão legal? Velho, tem tanta possibilidade de você seguir carreira em coisas que você não tem a mínima ideia, cara. Não tem a mínima ideia. É muitas possibilidades de vivência diferentes. E você tem um contato maior com o que acontece no mundo das universidades, dentro das opções diferentes que existem, você pode descobrir uma coisa que você nem sabia que era tão legal assim. Sabe? E geralmente você descobre as coisas por mera coincidência, cara. Tipo, não sei como é que foi sua história com o podcast, mas assim... Não, a minha com filosofia, cara, como foi, cara? Eu acho que eu nunca contei isso pras pessoas. Tem várias formas diferentes que eu acabei entrando no meio disso, mas... Você tá com quantos anos, cara? Tô com 26. Maneiro. Eu já contei, assim, parte da história que tem a ver com o fato de que no meu ensino médio eu tive uma vivência muito complicada pelo fato de que eu tive 2 momentos de vida diferentes, né? Quando eu era muito jovem, criança, na verdade, né? Minha mãe, ela tinha mais condições de trabalhar e tudo mais, né? Eu tinha escolas melhores. E depois, enquanto criança mesmo, ela quebrou o braço, passou por uma dificuldade financeira maior, né? Veio uma família muito pobre. E isso me levou a depender mais do meu pai e tudo mais. E nesse sentido... eu consegui perceber uma diferenciação muito significativa em relação a tratamento, já desde novo, quando você é muito pobre e você também é negro, né? Eu passei por situações assim, de racismo muito pesado, em vários contextos, que me fizeram ter um pouco de reflexão em relação a certos tipos de coisas a partir do momento que eu escutei Racionais MCs. Racionais, naquela época, foi muito importante para mim, porque foi o primeiro momento que eu vi sendo questionado certos fatores meio sociais. Isso já me trouxe um primeiro interesse do sentido de, olha, parece ser interessante certas discussões meio abstratas, tipo, né, discutir sobre racismo, que não são totalmente abstratas, mas assim, tocam sobre valores, entende? No meio disso, no ensino médio, eu tive uma namoradinha, sabe essas namoradinhas de ensino médio? Que a gente terminou... E eu fiquei muito reflexivo, cara, sobre o que era o amor, assim. Do tipo, cara, eu tô sofrendo aqui, o que é o amor? E eu joguei no YouTube, o que é amor? E aí parei na palestra do Clóvis de Barros. Caraca! E aí eu tive meu primeiro contato com filosofia, de fato, assim, né? Em que ele vira e explica o que é o amor. E eu fiquei, caraca, velho, tipo, o cara utilizou toda uma estrutura argumentativa pra explicar sobre um conceito. Aquilo me encantou, cara. Me encantou pra caralho. E aí, eu fui buscando outros temas, porque como eu tava interessado sobre as questões também abstratas, mas eu coloquei o que era política, e encontrei a palestra dele sobre o que era política. Na verdade, acho que inverti a ordem. Primeiro foi o que era política, depois eu fui pro amor. Porque as coisas meio que aconteceram de formas um pouco simultâneas, então pode ter um viés de memorização aí. E aí eu fui descobrir, falei, cara, então tem uma área da filosofia, uma área do conhecimento em que as pessoas se preocupam a esclarecer termos fundamentais como a felicidade, amor, política. E aí eu fui me imergindo nisso e falei, cara, eu quero isso pra minha vida, velho. Tipo, isso me deu um prazer muito grande de poder aprender, descobri que eu tenho certas habilidades de raciocínio que eu fui, né, aprimorando e... eu ajudava pessoas com isso. Então isso me tornou feliz. Mas foi mera coincidência, cara. Se eu não tivesse o YouTube naquela época, se eu não tivesse aquelas palestras do Clóvis, não sei o que eu estaria fazendo. Olha aí, cara, que engraçado, né? Ou se, por exemplo... Nossa, isso é muito doido, né, cara? Porque imagina se tivesse acontecido a mesma situação, só que 25 anos atrás. Tipo, você já tivesse com a sua idade de 25 anos atrás. Onde não tinha, por exemplo, YouTube. Pois é. O que teria acontecido, né? Exatamente. O que é o amor? De onde você ia puxar essa informação? Você ia perguntar pra alguém, sei lá, alguma coisa assim. Talvez eu nunca tenha sido filósofo, né? Olha que loucura, cara.
Pra você ver. E isso, Lutz, é uma coisa muito legal. Tem um livro chamado Um Andar de um Bêbado, que ele mostra que... Falam muito bem desse livro. Ele é muito legal. É um livro de um matemático que nos mostra o quanto que a nossa vida está totalmente voltada ao acaso, cara. Eu posso te explicar que, eu fiz filosofia por isso. Cara, é coincidência, cara. É muito aleatório. São eventos aleatórios que a gente não tem controle. E aí, olha como é que simplesmente certos acontecimentos levam a uma cadeia muito complexa de outras ocorrências depois. Mas, mesmo diante dessas grandes aleatoriedades, você ainda tem possibilidade de simplesmente, olha, vou aumentar o meu leque de opções. Vou tentar descobrir coisas novas. E nesse descobrir coisas novas, você pode esbarrar por coincidência numa coisa que é muito legal pra você, sabe? Então é interessante a galera ter esse movimento. Mas é engraçado que, tipo assim, beleza, muitos acasos e tudo mais, mas talvez uma mesma pessoa que assistisse o vídeo do Clóvis não sentiria esse... Vou usar uma palavra aqui que talvez não faça, sei lá, mas esse mesmo chamado, esse mesmo prazer, essa mesma vontade de se aprofundar, né, cara? Porque, pô, Sim. Você pega esse vídeo e deve ter algumas milhares de views, quantas viraram filósofos, né? Pois é. Daquilo. Isso é outra coisa muito interessante da vida.